boa noite. Você tá me ouvindo também? Tá tranquilo? Tô ouvindo, tranquilo. Show de bola. Então tá Daqui a bom. pouco daqui a pouco eu vou anexar aqui nos comentários o nosso foco aqui hoje de conversa, tá, Rafael? Sem problema. Primeiro eu vou apresentar aqui você para o pessoal, né, para mostrar o direcionamento aqui do nosso debate de hoje. Primeiro, gratidão a você, Rafael, por estar aceitando esse convite de estar participando com a gente dessa live aqui. Né, o nosso compromisso aqui na página é sempre trazer conhecimento e um conhecimento que consola, né? Exato. Porque com esse momento de pandemia que a gente vive, a gente sabe que muitas famílias estão passando pela circunstância de perder entes familiares, de viver o desencarne de entes familiares por causa da Covid-19. Então, a existência de uma vacina conosco, ela vai trabalhar esse aspecto da consolação, esse aspecto da amorosidade, esse aspecto de, né, ter ali um ambiente familiar ainda completo do plano físico para poder as famílias aí se manterem, conseguirem continuar a sua encarnação. E para tanto, né, apesar de todos os esforços desses heróis aí que estão aí nos hospitais, uma vacina para a Covid vai ser muito bem-vinda. E é sobre isso o nosso assunto da noite. Aí eu vou pedir a você, Rafael, que você possa fazer uma apresentação de você, quem você Uhum. é, né? E logo em seguida já desenvolva aí pra gente o tema a exposição que você preparou para nós, ok? Sem problema. Só vou dar boa noite pro pessoal que, desculpa te interromper, só boa Sem noite pro problema. pessoal que está entrando aqui. Mocidade de Gachupé, Cauê, Alexandre Machado Paixão também entrou, Camila Tosini, Mirtes, dando boa noite aqui, todo mundo boa noite. Aproveitando que eu estou falando boa noite pro pessoal, quando a gente tiver metade de live, eu vou chamar o Rafael e a gente vai começar a responder perguntas. Se vocês tiverem perguntas sobre o que ele vai falar, sobre as vacinas que a gente tem disponível hoje para a Covid, alguma questão, assim, podem mandar aqui do meio da live para frente, a gente vai começar a responder, ok? Então aguardamos vocês aí com as perguntas, depois eu vou subir nos comentários para pegar de novo aí as perguntas que vocês forem trazer. Marina Carilo, Patrícia entrando também, boa noite para você. RR Bogarim também entrando aqui, uma boa noite a todas e todos. Bom, Rafael, desculpa te interromper aquela hora, agora eu juro que a palavra é toda sua, que nosso interesse aqui hoje é te ouvir. Sem Por favor. problema. Eu que agradeço, André. Agradeço muito a oportunidade. Eu sempre falo que é um prazer muito grande poder contribuir de alguma forma para o povo do meu país, né? Eu já tenho 5 anos que eu não vou ao Brasil e tanta, assim, a saudade bate, ainda mais nessa situação que a gente sabe que não está fácil para ninguém. Mas a gente tem trabalhado muito aqui. Então, assim, para me apresentar, eu, eu sou professor, pesquisador aqui na Escola de Medicina de Harvard, já tem mais ou menos 9 anos, e que eu venho desenvolvendo pesquisas aqui relacionadas à área de imunologia. Eu sou farmacêutico bioquímico, eu fiz meu mestrado, meu doutorado na UFMG, depois fiz um pós-doc também na UFMG. De lá eu vim aqui para os Estados Unidos para fazer o meu segundo pós-doc e dali eu entrei para a área acadêmica aqui e estou até hoje desenvolvendo pesquisas nessa área. Quem já teve a oportunidade de ver outras lives minhas, né, outros vídeos, eu desenvolvo pesquisa especialmente na área de intestino e cérebro, essa conexão que existe em doenças neurológicas e psiquiátricas. Então, assim, mas a gente vem vivendo, obviamente eu trabalho dentro de um hospital e eu vejo dia a dia quão crítica é a situação com relação à Covid. Então, é nisso que a gente queria falar um pouco, né, a respeito, tem tantas pessoas aí mandando mensagens, com dúvidas, com medo a respeito dessas vacinas, tanta fake news hoje. A gente sabe que a internet, a mídia social, ela pode ser usada para o bem e para o mal, e a gente tem que saber muito bem separar aí o joio do trigo e, e, e conseguir, né, usar o máximo possível do nosso discernimento para fazer as escolhas corretas, né? Então, assim, eu vejo, como é que você quer que eu faça? Que eu faça uma introdução a respeito de vacina ou vai direto para a questão da Covid?
fica bem a seu critério. Se você quiser fazer um relato breve aí sobre o desenvolvimento de vacinas, a história disso, porque Tá. alguma das perguntas que a gente vai envolver vai pegar um pouco disso, né? E Aham. dando isso pro pessoal, né? Será que não está muito cedo para uma vacina? Sim. Então, falar um pouco sobre esse desenvolvimento histórico pode ser bacana para a gente conversar aqui. Tá. A vacina, ela já é muito antiga, vamos dizer assim, né? Existem relatos, né? O primeiro relato de vacinação foi contra a varíola. Foi uma doença que dizimou milhares, milhões, na verdade, de pessoas, incluindo o Brasil, né? E mais especialmente ali Europa, Ásia. Então, assim, desde os séculos XV, XVI, já existem relatos de pessoas tentando utilizar alguma forma de imunizar as pessoas. E, a princípio, eles injetavam nas pessoas o próprio vírus, no caso da varíola. E, obviamente, isso era chamada, não era chamada de vacinação, mas variolização, ou variolação, que seria uma forma de injetar o vírus da doença. E aí você, meio que na sorte, responderia ou não. Mas, obviamente, várias pessoas morreram por causa disso, porque desenvolveram a doença. Até que, assim, uma questão muito interessante foi que um pesquisador, isso foi no século XVII, mais ou menos, final do século XVII, início do século, na verdade, final do século XVIII, por aí. Ele, chamado Edward Jenner, ele começou a observar que pessoas que eram retireiras de leite, olha para você ver que interessante, as pessoas tiravam leite nas fazendas, ali nas regiões rurais na Europa, e eles começavam eles perceberam que existia uma doença na vaca que muitas pessoas que acabavam trabalhando nesse processo de retirada de leite contraíam essa doença. Era uma doença parecida com a varíola, mas ela não causava os danos que a varíola causava. E mais importante, as pessoas, todos os retireiros da época não desenvolviam varíola. Então isso chamou a atenção desse pesquisador, desse médico, né, Edward Jenner, e ele resolveu investigar. Então ele começou a realmente fazer um estudo profundo a respeito e começou de fato a comprovar que as pessoas que desenvolviam essa doença, que pegavam essa doença da vaca, ela não conseguia desenvolver a doença, a varíola. E aí, então, ele fez um experimento clássico, né? Na época não existia tanta questões de éticas, mas ele pegou uma dessas mulheres que trabalhavam com as vacas, ela tinha uma infecção na mão, eram aquelas bolhas, né? E ele tirou aquelas secreções daquelas bolhas e injetou essa secreção num menino de 8 anos, que era filho de um dos fazendeiros. E depois que ele fez isso, obviamente o menino sentiu um pouco mal, mas não teve nada demais. Ele foi e pegou de uma outra pessoa, de uma mulher que tinha varíola, e tirou a secreção dessa mulher e injetou nesse mesmo menino. E o menino não desenvolveu a doença. E a partir daí ele começou a repetir isso em várias pessoas. E aí chegou na conclusão de que o organismo, de alguma maneira, não se sabia de sistema imune, nada disso, de alguma maneira, quando exposto a esse outro vírus, que era muito parecido com o da varíola, uma vez que você entrava em contato com ele, você não pegava outro. Então, ele foi uma das pessoas que salvou milhares e milhares de vidas a partir daí. E isso foi uma questão viral, mas nesse ínterim, começou a ter outras pandemias muito importantes, só que bacterianas, no caso a cólera, né? Até a gente chegou a conversar a respeito. Só que a cólera é causada pelo Vibrio cólera, então o coléria, que é uma bactéria. E, obviamente, que isso só no século XIX teve mais ou menos, acho que 5 pandemias. E milhões de pessoas morreram também. E só no final do século XIX, em 1895, 93, que um outro pesquisador russo desenvolveu a vacina para a cólera, de novo, usando o vírus, a bactéria atenuada, injetando nas pessoas. Já existia o conhecimento dessa questão de se você injetar uma forma bacteriana, uma coisa assim, ou viral, você conseguiria impedir uma futura reinfecção. E a partir daí muitas vidas foram salvas. E aí isso começou a ser, a partir do século XX, outras doenças, né, que começaram a
afetar a população, por exemplo, pólio, né? A própria varíola, que foi dizimada do mundo, né? Obviamente existe um caso aqui ou ali, mas a gente pode considerar que ela foi dizimada, ela acabou, ela foi erradicada por causa da vacina. Pólio, por exemplo, também foi erradicada em a maioria dos países, incluindo o Brasil, por causa de vacina que as crianças tomam, o Zé Gotinha, né? Quem não lembra do Zé Gotinha? Tudo baseado nesses estudos de vacina. Então as vacinas não só salvam muitas vidas, mas também geram na verdade, ajudam a economizar muito dinheiro por parte do governo, que não precisa tratar a doença posteriormente, né? Que são doenças que são muito graves e que vão custar muito para o governo de um país. Então, assim, e obviamente foi no século XX que começaram a se entender o mecanismo pelo qual a vacina funciona. E aí começou a se entender que quando o indivíduo é exposto seja o vírus ou a bactéria, seja ela viva através de uma infecção, por exemplo, quem já teve catapora não pega catapora de novo, né? Quem já teve sarampo não pega sarampo de novo. Então essas coisas assim, que começou a gente a perceber como que a questão do sistema imune, como é que ele trabalha, né, a respeito disso. Então começou a ter um interesse muito grande para entender o mecanismo pelo qual uma vacina funciona. Então a princípio era só funcionava, ótimo, não, vamos salvar a vida. Mas agora começou-se a entender, no século XX, como ela funcionava, né? E a partir daí, então, vários estudos foram feitos, até que técnicas muito, muito avançadas começaram a surgir, tanto que vacinas antes demoravam anos para serem produzidas, né? Especialmente numa escala mundial, como a gente está vendo, e hoje a gente já tem condições de fazer uma vacina em 10 meses, como aconteceu agora, né? Então, não quer dizer que seja uma coisa mal feita. Não, ela foi bem feita, ela é bem feita. Só que existem tecnologias, a gente já sabe como funciona o nosso organismo nesse aspecto. Então você tem como direcionar as vacinas para onde você quer. E daí vale, não foi só uma vacina que fizeram em 10 meses. Você pode ver, saiu vacina da China, vacina da Rússia, vacina da Inglaterra, vacina aqui dos Estados Unidos, todos no mesmo tempo, né? Então, quer dizer, todo mundo fez isso rápido e sem pensar nas consequências? Não é assim, né? Quando a sociedade científica ela se une, a gente vê a potência que isso gera, não é? Existe muito problema na comunidade científica com egos, pessoas que não querem compartilhar conhecimentos ou que não querem compartilhar resultados experimentais com medo de uma pessoa roubar o experimento da outra, o projeto da outra, etc. Mas a gente vê numa situação dessa, quando os pesquisadores se unem, os cientistas se unem, as coisas funcionam de uma forma assim absurda. Tanto que em 10 meses, nunca na história aconteceu uma coisa dessa. A gente já está imunizando aí milhões de pessoas no mundo contra essa pandemia. Então, assim, brevemente, essa é a questão histórica envolvendo a vacina. E é importante, né, que eu quero ressaltar aqui também, que eu não sou funcionário de nenhuma dessas indústrias farmacêuticas que estão produzindo a vacina. Eu não estou ganhando absolutamente nada para estar falando aqui, né, de nenhuma fonte. O que eu levo para mim é que no Brasil eu sempre estudei e recebi bolsas de estudo do governo. Essas bolsas de estudo, quer dizer, era o meu salário que me mantia morando numa capital, uma vez que a minha família não é da capital, mas a minha bolsa, ela me manteve ali. E essa bolsa vem dos impostos que o povo paga, não é? Então eu tenho uma obrigação muito grande, e isso eu vou até o final da minha vida. Eu tenho uma obrigação de devolver de alguma forma para a sociedade a ajuda que ela me deu. Pessoas não sabem que fizeram isso, mas me ajudaram a estar aqui. Então, eu tenho essa obrigação. Então, é por isso que eu estou fazendo isso, né? Recentemente, eu gravei um vídeo explicando sobre a vacina de RNA e pessoas vieram, né, falando que eu estou recebendo por causa disso. Me chamaram, inclusive, de genocida, porque eu estou querendo matar milhares de pessoas. Enfim, para vocês verem o nível que está. Né? Mas eu não me importo com essas coisas. Eu sei que muitas pessoas viram o vídeo, muitas pessoas
com certeza mudaram a opinião a respeito, e meu propósito aqui hoje é esclarecer as dúvidas que as pessoas têm, né, a respeito especialmente da vacina de Covid. Inclusive, eu queria dizer também pro pessoal como é que eu fui encontrar o Rafael. Há um mês atrás, eu acho que eu não conhecia Rafael ainda, né? Exato. Nós temos um amigo em comum, que é o Aloysio Elias. Ele mora no Triângulo Mineiro, Uberlândia, Uberaba. Uberaba, Uberaba. Uberaba, não tá vendo ele conhece mesmo o Luiz. O Luiz Elias é um grande querido aí, faz o chamado estudo do miudinho, né, precursor desse estudo, que ele surgiu quase também junto com o NEP, mas é um grande espírita do Brasil, um grande estudioso também, um grande espírita que venceu a doutrina espírita na sua vida, que sempre está ali presente com outros irmãos queridos do movimento espírita, como Haroldo, Divaldo, Simão Pedro e outras personalidades que estudam a doutrina espírita. Então foi através do Aloysio que eu vi o vídeo do Rafael e conversei com o Rafael, vamos conversar sobre isso, vamos dialogar, levar para outras pessoas, levar esse conteúdo, né, levar esse conhecimento para outras pessoas, porque tem muita desinformação que a gente está vendo. Tem muitas coisas que a gente está ouvindo e fala assim, será possível que eu estou escutando isso mesmo, né? Então Exato. é muito necessário que a gente divulgue esse material que Rafael e outros pesquisadores estão fazendo, porque é um compromisso que a gente tem com a verdade. Com a verdade, eu digo com o estudo, com a pesquisa e com a ciência. Então, Exato. mais uma vez, quero agradecer a Rafael pela presença dele aqui conosco, né? Para a gente estar conseguindo elucidar algumas dúvidas, alguns questionamentos que têm nos aparecido em relação à vacina, né? Bom, agora, Exato. se você quiser, você pode já entrar na vacina, Rafael. Sim, Relembrando um pouco daquele vídeo que você fez, sim. tá? Inclusive, É, para quem está vendo esse vídeo, tanto no Instagram dele, tem tanto no Facebook, tá? É disponível lá, aí pode ficar à vontade. o que aconteceu? A gente sabe que essa pandemia surgiu, né, há exatamente um ano atrás em Wuhan, na China, e de antemão já digo para vocês que não foi vírus criado, não existe nada disso. Isso é uma coisa natural, como a gente já vem observando em pandemias ao longo dos séculos, tá certo? Então, não houve criação de vírus, tá? Isso aconteceu por uma mutação de um vírus que está no morcego e eventualmente chegou no ser humano. E como o vírus é uma partícula, entre aspas, viva, vamos dizer assim, ele também quer sobreviver, entendeu? Então, ele luta por isso, como a gente também luta para sobreviver. E a forma que ele sobrevive é através da infecção nos seres humanos. Mas, infelizmente, ele é um parasita, então ele acaba matando o seu hospedeiro. Né? De qualquer maneira, a gente viu que isso começou a tomar uma proporção muito grande, porque ele está levando à morte de milhares de pessoas. Só que nos Estados Unidos já são mais de 3 mil mortes todos os dias por conta do coronavírus. E isso fez com que as indústrias farmacêuticas entrassem num processo assim, alucinante de estudo para tentar entender e fazer uma vacina o mais rápido possível, porque isso não pode acabar. Mas o detalhe, por que é necessário uma vacina? Porque as pessoas não respeitam as regras. Esse é o primeiro ponto. Se todas as pessoas estivessem em casa, respeitando a quarentena, usando máscara, mantendo o distanciamento social, salvo aquelas que precisam trabalhar no hospital, aquelas que estão dando a própria vida para curar outras vidas, e as pessoas nem sequer pensam nisso na hora que vão fazer festas, vão para baladas, vão para comemorar qualquer coisa. Mas eu vejo pessoas chorando dentro do hospital todos os dias, porque tem pessoas morrendo, eles estão cansados, é um trabalho assim exaustivo, porque a gente vê, eu fico no hospital, eu trabalho dentro de um hospital que está recebendo centenas de pacientes de Covid todos os dias. Então, eu estou falando com propriedade, eu sei porque eu estou vendo, não estou escutando as pessoas me falarem. E, por esse problema, o vírus se espalhou de uma forma absurda, como a gente viu. Então, a única solução vamos desenvolver uma vacina. E aí eu resolvi fazer esse vídeo porque eu estava recebendo, eu vi médicos, ou pessoas que se dizem médicas, falando que a vacina de RNA mensageiro, né, que é essa vacina feita pela Pfizer, pela Moderna, causaria mutações no nosso DNA. Nós viraríamos um quimera, um mutante. Uma coisa absurda. E a minha intenção naquele vídeo foi mostrar biologicamente como isso não é possível.
né? Mas as vacinas de RNA estão sendo usadas ou fabricadas por essas duas empresas. Agora, existem outras vacinas convencionais, como a Coronavac, fabricada pela Sinovac na China. Você tem essa outra fabricada pela Oxford, em associação com a indústria AstraZeneca. Tem a Sputnik V, que é fabricada pela Rússia, mas essas são vacinas convencionais, né, usando partículas virais ou usando vírus atenuado. Todas elas têm a sua eficácia. Mas o que está acontecendo que eu queria chamar a atenção aqui? Mesmo as de RNA, né, que na verdade, só para esclarecer, porque as outras vacinas a gente sabe, elas são muito parecidas com as outras. Então, rapidinho, o que essas vacinas fazem? Uma vez que você recebe esse vírus atenuado ou partícula viral no seu organismo, no músculo, no ombro normalmente, seu sistema imune imediatamente reage àquilo, né? Então, existem células no nosso corpo que são capazes de captar aquele antígeno. Antígeno a gente chama de qualquer proteína que é inespecífica, ou que vem de fora, e que não é reconhecido pelo nosso corpo como sendo algo do nosso próprio corpo. Então, essas células captam e apresentam esse antígeno para outros tipos de células chamadas linfócitos. Esses linfócitos, então, começam a reconhecer aquele antígeno. E numa possível infecção, eles criam memória, numa possível infecção eles já sabem, aquilo ali nós precisamos destruir. Seja por um ataque celular, mediado por células que a gente chama de citotóxicas, ou seja pela produção de anticorpos, né, que a gente sempre ouve falar com relação à vacina. Com relação à vacina de RNA, é uma ideia muito nova, muito única, eu diria, porque é a primeira vez também que está sendo desenvolvida. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram, a gente sabe que o coronavírus é um vírus que tem dentro do seu envelope, no seu interior, uma sequência de RNA. Esse RNA é uma sequência de nucleotídeos que, quando o vírus chega e ele acopla na célula, ele acopla pelaquela coroa, que a gente ouve falar o tempo todo, as proteínas spike. Então, ele chega, ele parece eu até tinha uma bolinha aqui do meu filho, parece um coronavírus, mas sumiu. Mas ele tem um spike e ele gruda na célula. Nesse momento que ele gruda, ele abre e solta o RNA dentro da célula. Isso eu estou falando do vírus. Quando ele faz isso, ele começa a usar a maquinaria celular para produzir novos vírus, novas partículas virais. E aí aquilo começa a proliferar, ele destrói a célula hospedeira e continua. E assim ele começa nas vias aéreas superiores, começa a infectar as vias aéreas inferiores e causa todo o problema, que a gente já viu e já sabe. Só que o que os pesquisadores fizeram? Eles pegaram um pedacinho desse RNA do vírus que sequencia ou que leva à produção das proteínas spike, cortaram aquele pedacinho, colocaram dentro de uma cápsula, um envelope, no caso, um envelope lipídico, e aquilo ali é injetado na pessoa. Então, aquele RNA que está ali não é o RNA do vírus inteiro. É um pedacinho do RNA que produz exatamente as proteínas mais imunogênicas do vírus. O que é uma proteína imunogênica? É uma proteína que vai gerar uma resposta imune. Então, aquele pedacinho é colocado dentro dessa cápsula, vamos dizer assim, lipídica. Aquilo é injetado no seu músculo e aí as células captam aquilo e geram uma resposta imune, porque aí o RNA começa a sintetizar aquelas proteínas spike. Então, o princípio, na verdade, é o mesmo, gerar uma resposta imune contra o vírus. Ou seja, numa segunda vez que você for infectado, no caso uma segunda vez não, uma primeira vez, né, porque você recebeu a vacina, você recebe o vírus, você não desenvolve sintomas, porque o seu sistema imune está preparado para isso, tá certo? Então, isso é vacina. Uma coisa que as pessoas confundem, tomar vacina não significa que o vírus não vai entrar em você. Ele vai entrar e você pode transmitir do mesmo jeito, você só não vai morrer por causa dele. Ou nem vai ter sintomas graves por causa dele, mas você pode transmitir. Então, receber vacina ainda implica no uso de máscara, ainda implica no distanciamento por um momento, ainda implica na higienização das mãos, porque o vírus vai chegar no seu corpo, mas ele não vai te matar.
Esse é o propósito da vacina, tá? Só que o que está acontecendo? Num processo pandêmico, a gente sabe que os vírus de RNA, eles sofrem muita mutação. E a gente já está ouvindo falar em cepas no Reino Unido, cepas na África do Sul. O que é isso? O vírus ele começa a passar de uma pessoa para pessoa para pessoa. Cada pessoa tem um sistema imune particular. E um grupo de vírus começa a perceber que a pessoa X é mais resistente. Então ele tem que desenvolver técnicas para sobreviver naquele corpo resistente. Então ele muta, ele modifica as proteínas que estão no envelope viral e ele começa a infectar as células de uma forma mais agressiva. E é isso que está acontecendo com essas cepas. Acontece que essas modificações, elas podem gerar um problema com a vacina. Porque a vacina que está sendo feita, ela é baseada no vírus que está circulando numa maior proporção, que foi o primeiro. E se começar a mutar demais, você vai receber a vacina e, eventualmente, vai ter infecção do mesmo jeito. Da mesma forma que as pessoas ainda me perguntam, existe realmente reinfecção? Existe. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, você é uma pessoa, você não teve uma carga viral suficiente para gerar uma resposta imune de memória. Então, daqui uns 2, 3 meses, você recebe uma outra carga viral e o seu corpo, então, não consegue responder a ela. Segundo, o vírus pode ser diferente. E a resposta que você gerou para o vírus A é diferente do vírus B. Quer dizer, você não vai reconhecer o vírus B. Então, você desenvolve a doença da mesma forma. Então, isso é o que está acontecendo. Em qualquer país que não respeita regras, é o que a gente está vendo aqui nos Estados Unidos, que a gente está vendo no Brasil, as chances das mutações acontecerem são enormes. Porque são muitas pessoas pegando o vírus a todo momento. E pessoas com sistema imune completamente diferentes. Então o vírus já entendeu, entre aspas, que ele precisa se modificar se ele quiser continuar perpetuando aqui. Só que a vacina não é para todos os vírus. Entende? Então vai acontecer de pessoas que foram vacinadas e de repente desenvolvem a doença. Como acontece com a gripe, por exemplo, a vacina de gripe. Tem pessoas que são vacinadas contra a gripe e desenvolvem a gripe. Então, esse é um ponto importante. Só para te fazer uma pergunta, então, que isso era uma das questões que a gente ia pegar daqui a pouco, mas eu já quero trazer ela logo aqui, já que você trouxe o ensejo. Então, quer dizer que a vacina, né, que está uma questão aí ainda confusa de quando vai chegar no Brasil, tomei a vacina, primeira dose no final de fevereiro, vou tomar a segunda dose no final de março. Se essa outra, você disse cepa, né, chegar no Brasil, então essa vacina que eu tomei entre fevereiro e março, a eficácia dela em relação a me deixar, né, imune ao vírus, ou seja, isso vai estar completamente já desatualizado, digamos assim. É isso? Exatamente. E eu posso te falar, eu particularmente acredito que já existam várias cepas virais circulando no Brasil. Diferentes. Entendeu? Exatamente por uma questão de falta de conscientização das pessoas. Porque o Brasil é um país continental. São quase 300 milhões de pessoas vivendo no Brasil. Então a gente tem, como aqui nos Estados Unidos, essas modificações acontecendo a todo momento. Graças a Deus, as modificações não significa que vão acabar ou zerar a eficácia da vacina. Não é isso. Mas ela vai diminuir, de certa forma. Então, se você faz uma vacina para o vírus, para a cepa A, você, de acordo com a Pfizer e a Moderna, você tem 95% de imunização contra esse vírus A. Mas se o vírus B for um pouco diferente do A, é o que acontece na mutação, essa eficácia pode cair, por exemplo, a 80%. Para o vírus C, pode cair para 60%. Entende? Então, vai ser um processo ainda muito tumultuado, muito conturbado, até os casos começarem a realmente cair. Nesse momento... Eu acho que é boa notícia, desculpe te interromper de novo, acho que a boa notícia é a seguinte, né? A gente levou cerca de 10 meses para desenvolver uma vacina a esse primeiro vírus que a gente teve contato. Sim. E uma cepa que a ciência reconheceu, a gente levou, foi quase o tempo de aparecer uma vacina. Que foi se notar, se não me engano, no Reino Unido, né? Exato. Então,
Então, a boa notícia é que com essa agilidade da vacina que a gente teve agora, aqui em 2020, a gente pode aqui aprender que também não haverá tanta demora em desenvolver uma possível vacina para outras cepas. Eu estaria correto ou estou equivocado? Correto. Tá correto. A Pfizer disse que demoraria 6 semanas para desenvolver uma vacina para essa nova cepa do Reino Unido, caso eles quisessem, né? E, obviamente, essa cepa já está se espalhando na Europa, provavelmente já vai estar em todo lugar muito rapidamente, porque ela tem 70% mais agressividade em termos de infecção. Então, ela infecta muito mais rápido. Então, ela ganha a competição com a outra cepa. Então, essa é a questão. Mas eles conseguem fabricar, agora que tem tudo pronto, em 6 semanas da Pfizer. Com relação às outras vacinas, não acredito que demorem muito, porque eles também já têm todos os insumos necessários para fazer a vacina, né? Então, é uma questão delicada que a gente está vivendo, porque a gente vai receber essa vacina, a maior parte das pessoas que estão se infectando ainda são dessa cepa original, vamos dizer assim, e eventualmente outras cepas vão surgir se continuarem não respeitando as regras, e aí a gente, então, vai ter que desenvolver outras vacinas, né? Mas, óbvio, de novo, não quer dizer que seja zerado a eficácia, tá? Só reduz a eficácia. Acontece que as vacinas que estão sendo desenvolvidas, por exemplo, por que aqui em São Paulo ainda não se saiu os resultados da eficácia da Coronavac? Porque está tendo uma certa falha de comunicação, no sentido de que, por exemplo, na Turquia eles usaram a mesma vacina e estão mostrando que a eficácia é 91%. Em São Paulo, né, o Butantan está fazendo isso, e é ele que está promovendo esse estudo e analisando, a questão é que provavelmente essa vacina ela terá menos que 90% de eficácia. Por que essa discrepância? Eu acredito que é bem menos, senão eles já teriam falado. Eu acredito que está em torno aí dos 60%, talvez 70%. Então, por que essa discrepância? Provavelmente porque o vírus que essa vacina foi desenvolvida já não é o mesmo mais do vírus que está circulando no Brasil. Então, essa eficácia vai automaticamente reduzir. Então, são essas questões que a gente tem que ter em mente, mas eu ainda falo, é preferível vacinar do que não vacinar. Tá? E sempre vai existir, sempre, as pessoas que não concordam com a vacina. E isso está ficando muito na moda. Isso começou a acontecer muito, não é de agora. Desde 1980, por aí, começaram a ter os antivacinas. E a conclusão que a gente tem é que pessoas estão voltando a ter sarampo, por exemplo, no Brasil, e outras doenças que antes já estavam praticamente erradicadas. Então, é importante a gente lembrar isso, né? Que é importante, mesmo que seja da China, não é porque é da China que a vacina é ruim, não é isso. Não é porque é da Rússia que a vacina é ruim, ela pode ter uma menor eficácia. Eu vou aproveitar a tua fala aqui, então, para fazer um momento de reflexão pelo seguinte. Eu já escutei de muitos espíritas, eu vou falar me direcionando aos espíritas, porque essa aqui é uma página que a gente divulga conteúdo quase que 100% envolvendo a doutrina espírita, né? Tem muito espírita dizendo que não vai tomar a vacina. Não vai tomar a vacina. Uhum. Então, pode ser que vocês que estão nos ouvindo tenham alguma ressalva quanto à vacina. Tranquilo, o STF já está discutindo sobre isso, em breve a gente vai ter alguma novidade, né? A gente, então, não vai trazer uma polêmica desse tipo para cá. Mas o que eu quero trazer como reflexão é o seguinte: tem cidade com suas casas espíritas discutindo uma reabertura da casa espírita. Provavelmente não estão se adequando à realidade online que a gente tem vivido. Com o que o Rafael está falando aqui para a gente sobre essas cepas, queria pedir muita reflexão, muita meditação e oração quanto à reabertura dessas casas espíritas, quanto à disciplina e à rigorosidade de seguir o que as instituições de saúde estão orientando as instituições religiosas sobre os cuidados básicos e tentar sempre ser um pouco mais rigoroso do que essas instituições aí públicas de saúde estão nos direcionando, né? Então, só queria trazer essa reflexão aqui para esse público espírita, em especial, que
eu tenho ouvido isso muito por parte de alguns, né? Mas desculpa te interromper, Rafael. Não, exatamente. É aquilo que eu falo a respeito de o ser humano ainda não conseguir, né, assim, se a gente for parar para pensar, um ano que a gente ficasse mais recluso e tivesse, de certa forma, eu até discuti isso com a minha mãe ontem, até interessante, porque a gente fala assim, não, mas como é que, as pessoas falam, como é que eu vou ficar um ano parado dentro de casa, sem trabalhar, vou morrer de fome, não tem dinheiro. Mas a questão é que se a gente fosse um pouco menos egoísta, né, aqueles que teriam mais dinheiro, que são os patrões, os donos, poderiam ajudar os empregados que teriam que ficar, vamos dizer, 3 meses, não é um ano. Se a gente ficasse 3 meses completamente parados dentro de casa, só com as exceções, assim, de, como eu disse, hospital, drogarias, né, farmácias e supermercados, você tem que comer, a gente não teria essa pandemia, entendeu? Com toda certeza a gente não teria. Mas isso não aconteceu e as pessoas ainda, né, ainda têm essa consciência de que não precisam usar máscara. Gente, você desculpa se eu ouvir minha filha gritando aqui. Tranquilo, tranquilo. Eu tenho trigêmeos Rafael, aqui, então. Rapaz de gêmeos, nossa senhora, que delícia. Rafael, então eu falei pro pessoal aqui que a gente no meio da live, a gente ia partir para as perguntas, ok? Sim, então, claro. eu vou começar aqui com algumas perguntas que nos direcionaram. Uma já foi respondida aqui, né? Modificar o RNA, você já elucidou a gente sobre isso, né? Isso. Aqui a Gabriela Muledo, cientista espírita, está falando quantas novas variantes do vírus, né? As vacinas prontas irão nos proteger, você também já ressaltou isso, eu também já fiz essa pergunta aqui também para você, né? Uhum. Vamos ver se aqui mais para cima mais alguém enviou alguma pergunta aqui, que a gente também tem algumas perguntas que a gente vai fazer, em especial para o Rafael, que a gente selecionou aqui durante as semanas. Pessoal, todo mundo que chegou aí, chegou bastante gente, graças a Deus tem bastante gente aqui, sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos. A gente está aí passando da metade da live já. Se você chegou agora e não conseguiu acompanhar tudo, a live vai ficar salva aqui no Instagram. E até amanhã vai ficar disponível no YouTube para quem quiser acompanhar. Tiver alguma pergunta, quiser encaminhar para o Rafael, ele tem Instagram, ele tem Facebook. Eu estou dando serviço para o Rafael, né? Aí aqui a Gabriela trouxe outra pergunta. Aí vem a importância a importância de todos se vacinarem para auxiliar na imunização de rebanho, né? Exato. Porque junto com o lockdown, que você falou, o possível lockdown, o isolamento social radical, seria útil para a gente, né? Exatamente. Se você quiser falar mais um pouquinho sobre isso. Essa imunização em rebanho exatamente é aquilo. Algumas pessoas não podem se vacinar por questões de saúde, algumas pessoas não querem imunizar por questões que não vêm ao caso. Mas essas pessoas que não são imunizadas, elas acabam sendo protegidas pela imunização de rebanho. Porque ao redor dela, a maioria das pessoas está imunizada. Então forma uma barreira, o vírus não chega nela. Entende? Porque as pessoas ao redor estão imunizadas. Isso é imunização de rebanho. Você tem uma grande parte da população imunizada que não vai ter o vírus e, consequentemente, não vai espalhar esse vírus para aquelas pessoas debilitadas, por exemplo, seja fisicamente ou mentalmente, que não vão querer tomar vacina. Né? Então, é nesse sentido que funciona a imunização de rebanho. Ok, aqui uma outra pergunta. Quanto à origem do vírus, né? De fato, foi pelo mercado, em Wuhan? Já se tem alguma ideia de por qual animal, como é que isso aconteceu, essa mutação desse vírus, nessa magnitude, né? Na verdade, tudo começou provavelmente através de morcegos, que são os grandes reservatórios naturais dos coronavírus. E em Wuhan tinham esses mercados de animais, mamíferos, enfim, contendo morcegos também. E, eventualmente, esse vírus acabou mutando e saiu do morcego e conseguiu infectar algum mamífero, não se sabe exatamente qual. E, a partir daí, ele começou pela exposição constante ao ser humano, obviamente que ele chegou no ser humano e começou a mutar também e infectar seres humanos ali que trabalhavam naquela região. E uma vez que chega no ser humano, meu amigo, aí um abraço, né? Aí começa para todo lado. Então, não tem jeito. Bom, uma outra pergunta que eu vou tentar trazer aqui para um ambiente que a gente possa dialogar sobre ela, é que a gente vê um ambiente
um pouco confuso nas esferas administrativas, principalmente quanto à gestão da pandemia aqui no Brasil, né? Exato. A gente, enquanto cidadão, você já falou em relação ao lockdown, né? Em relação à vacinação, a importância de se vacinar, tendo vacina para a primeira forma da Covid, para cepas, a importância dessa vacinação, né? O que mais você nos sugeriria fazer em relação a isso? E você já chegou a participar de algum tipo de comitiva para estar orientando algum tipo de governo espalhado pelo mundo? Assim, eu participo de reuniões do hospital. Obviamente que o hospital tem reuniões todas as quintas-feiras a respeito desse vírus, da pandemia. Então, desde março a gente está nessas reuniões. E são eles que, eventualmente, mandam informações para pessoas mais altas, hierarquicamente falando, no governo federal aqui, nos Estados Unidos. E a gente tem aqui um grande infectologista, o Dr. Fauci, que é, assim, para mim, uma das pessoas mais sensatas que eu já conheci nessa área. E aí, a partir daí, sai para a população, né? Inclusive, para quem quer ter informações relevantes, né? Porque a gente sabe que é muito fácil você chegar, mandar um áudio do WhatsApp falando que é médico e falando um monte de porcaria, como a gente já ouviu. Então, o melhor lugar para ir é no CDC, que é o Centro de Doenças Infecciosas aqui nos Estados Unidos, CDC, cdc.gov, onde você vai encontrar, obviamente está em inglês, mas você pode copiar aquilo ali, colar no Google Translate, enfim, você vai conseguir entender o que está ali. Ali são as informações mais confiáveis que a gente pode ter a respeito de tudo que está acontecendo. E cada país lida com isso da forma como enxerga, né? Nós tivemos aqui, infelizmente, um desgoverno muito grande e que não foi sempre diminuindo o potencial da pandemia desde o início e deu no que deu. O Brasil tem um governo muito semelhante ao que a gente tem aqui, né? Obviamente eu não quero entrar em política, não estou criticando nenhum governo, nada, só estou falando com relação à pandemia, né? Que infelizmente não houve esse respeito, diferente de outros países que conseguiram conter mais a doença. Mas a grande questão, a gente não pode culpar só o governo. A gente tem que, assim, compreender que o governo sozinho não muda as regras da biologia, né? Mas quem tem o poder de mudar determinadas coisas para melhor somos nós mesmos, né? Se a gente conseguir respeitar aquilo que está sendo sugerido, né? Então a gente consegue compreender e consegue reverter. No caso agora já é mais difícil, mas naquele momento conseguiria reverter o processo. E não foi falta de informação. Vários vídeos surgiram mostrando que a curva de uma pandemia, ela não é uma curva linear, na verdade não é linear, né? Ela tem uma progressão geométrica, o negócio chega num ponto que você não consegue reverter mais. Foi o que a gente viu. Não faltaram informações de todos os lados, mas infelizmente a gente preferiu seguir aquilo que a gente quer, que é ter a nossa vida como era antes. Infelizmente não vai ser mais assim, ou felizmente. O mundo vai mudar, o mundo está mudando. E isso é uma grande prova, né? E isso joga também na nossa cara o tanto que nós somos egoístas. Porque se a gente pensasse um pouco mais nos outros, a gente se preveniria, né? Então, eu vi no hospital, por exemplo, esses dias, uma pessoa com a máscara, a hora que ela foi espirrar, ela tirou a máscara para espirrar. Quer dizer, o que acontece com, sabe? Não tem explicação. Se aquela pessoa está contaminada, ela espalha para todo mundo que está ali do lado. Então, assim, é para você ver como é que chega a esse nível. Bom, mas enfim, vamos para outras perguntas aí que eu não quero tomar o tempo. Ok. Tem o pessoal que me mandou perguntas aqui, tanto na live em si nos comentários, tanto aqui nessa interrogaçãozinha que tem que também mandar pergunta. Eu vou Antes de você esgotar. continuar, desculpa, tem uma pergunta aqui muito importante. Ivermectina realmente pode... Isso é da Carla Nabak. Ivermectina realmente pode prevenir a Covid? Não. Ivermectina não previne Covid. Isso é uma grande estupidez. Ivermectina previne ou mata verme. Entendeu? É uma coisa completamente diferente. Ivermectina não previne. E eu estou falando isso por questões de estudos científicos. Já tem vários estudos, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, nada, absolutamente nada disso previne Covid. Não se baseiam nisso.
não tomem ivermectina e vão para a praia agora no Réveillon sem máscara, achando que vocês estão protegidos, porque não estão protegidos. Tá? Eu só queria deixar isso bem claro, que é uma pergunta muito importante. Ok, vamos pegar aqui outra pergunta então, olha. Em relação à Covid em si, as consequências pós-Covid, estou vendo muitos casos inflamatórios após ter Covid. Já se sabe todas as consequências? Não se sabe, infelizmente. Esse vírus, ele realmente é muito interessante no sentido de que ele pode afetar várias partes do nosso corpo. Ele pode afetar o intestino, ele afeta, a gente já sabe, os vasos sanguíneos, ele pode afetar o sistema nervoso central. Conheço pessoas que perderam memória por 2 meses após contrair Covid, de não reconhecer o próprio pai ou a própria mãe, e isso pessoa jovem, tá? 40, 35 anos. Então ela pode afetar absolutamente o corpo inteiro. E as consequências a gente não sabe. Realmente, uma vez que tem uma infecção grave, né, aquela realmente sintomática, após essa infecção, tem pessoas, por exemplo, amigos que têm asma, que não recuperaram mais. Assim, andam alguns metros, já estão sem ar, sem Covid, mas são consequências. Então nós não sabemos ainda o potencial destruidor desse vírus, infelizmente. Ok, vou aproveitar então a pergunta do ivermectina. Pelo que eu li, né, dentro da minha leiguice, há alguma efetividade em relação à hidróxido cloroquina para fazer um tratamento à Covid. Mas se porventura, como você trouxe o exemplo da ivermectina, a pessoa queria fazer um tratamento com a cloroquina para poder sair com um pouco mais de consciência tranquila para passear, alguma coisa, ou algo nesse sentido. Há alguma eficácia sobre isso? Não existe eficácia nenhuma de cloroquina ou hidroxicloroquina. Os estudos que foram feitos iniciais, que geraram esse boato, são estudos in vitro, que é totalmente diferente de um estudo em vivo. Tá? Se você pegar um vírus, colocar uma bactéria, colocar in vitro, colocar qualquer coisa ali que perturbe o meio, ele vai morrer. E aí você chega na conclusão que aquilo mata o vírus. Né? Como foi sugerido pelo nosso presidente aqui, por que não toma água sanitária? Né? Porque mata o vírus, mas você não vai tomar uma água sanitária. Então, depois outros estudos surgiram na França, que foi muito questionado, esses pesquisadores, foram estudos muito pequenos. E aí eu tive um outro vídeo que eu publiquei em julho desse ano a respeito disso, né, que a gente tem que levar em conta a estatística. Né? Se você tem uma população, vamos supor que 10 pessoas com o vírus, tá? A gente sabe que o índice de hospitalização é em torno de 15%. Desses 15% que vão para o hospital, em torno ali de 3, 4, às vezes 5%, dependendo, vem a óbito. Então, se você pega 10 pessoas, o que seria 15% de 10 pessoas? Entendeu? Então isso já é um número muito pequeno daquelas pessoas que vão se complicar. Aí você trata 10 pessoas com cloroquina, com azitromicina, com ivermectina. Uma pessoa morre. Qual é a conclusão? Ivermectina funcionou. Não. Aquelas pessoas que saíram ilesas iriam sair de qualquer jeito, mesmo que se tomasse suco de limão, mesmo que se tomasse água. Então, quando você aumenta isso para uma população de 10 mil pessoas, você começa a perceber que essa história é furada se você não coloca a estatística ali no meio. Então, tanto ivermectina quanto hidróxido de cloroquina não é um medicamento eficiente nem para prevenção, nem para tratamento. Nem para tratamento, não. Uma vez que você chegou no hospital e você está com seu pulmão comprometido, a única droga que ainda funciona nesse início é o corticosteroide, ou corticoide que a gente chama. Porque se você chega no hospital com todo 50%, 60%, 70% do seu pulmão inflamado, tomado, o corticoide é uma droga, é o anti-inflamatório mais potente que a gente conhece. Ele sim consegue resolver esse problema inicial, porque ele segura, são doses que não vão te deixar imunossuprimidos, mas eles seguram essa inflamação que vai te levar a óbito. Entende? Porque não é o vírus em si que te mata, mas é a resposta que o seu corpo tem ao vírus que te mata. É uma resposta exacerbada. Ok, agora eu vou ver que agora então o pessoal que mandou pergunta aqui na interrogaçãozinha, ó. As autoridades de saúde do mundo
todo estão indicando para gestantes não tomarem a vacina. Você acredita que pode ter algum efeito, não consigo ler tudo, da vacina para a gestante? Sara, a Sara é uma grande amiga minha. Se é a mesma Sara que eu estou pensando, a gente estudou junto, inclusive em Belo Horizonte. Na verdade, é, a gente não sabe o que isso pode gerar com relação às grávidas. Então, eu tenho minhas dúvidas a respeito de vacinar grávida, por enquanto. São várias vacinas que às vezes têm que ser evitadas, até nessas convencionais, mas enquanto a gente não tiver mais estudos a respeito, ou não tiver mais tempo para a gente saber quais são os possíveis mesmos efeitos colaterais que essas vacinas vão gerar, a gente tem que segurar a onda um pouquinho. Mas as pessoas que estão ao redor da grávida devem se vacinar, porque aí protegem a grávida. Né? Isso agora. E lá, é a Sara mesmo. Beijo para você, Sara. Então, é mais nesse sentido. Eu não aconselharia nesse momento, pelo que eu tenho ouvido, a imunização, a vacinação de grávidas. Mas isso pode mudar daqui a um mês, por exemplo, né? E vamos ficar atentos às informações. Ok. Rafael, só para te informar, a gente entrou aqui, está entrando nos 52 minutos de live. Eu nunca passei de uma hora, tem algumas páginas aqui no Instagram que já conseguem passar de uma hora. Então eu vou conduzindo até uma hora a nossa live, e se ela nos permitir mais tempo, nós vamos por mais tempo, ok? Tá certo. Senão, aí pode ocorrer que da live acabar de uma hora para outra, só para você saber que não houve nenhum tipo de problema. Sim, Aí, se sim. você quiser, a gente pode até recomeçar uma aqui para continuar a dialogar um pouco, tá? Tá certo, tá certo. Bom, eu também selecionei umas perguntas aqui. Pessoal que quiser mandar pergunta para a gente, mais perguntas, podem mandar questões, perguntas, que o Rafael vai nos ajudar aqui com os questionamentos, né? Bom, sobre a rapidez das vacinas você já nos respondeu, né? A primeira e segunda dose, o cuidado depois da segunda dose, você, além de responder, falou para a gente que existem outros problemas além disso, para a gente pensar, né, quanto a não se precaver com mudar de saúde. Você quer falar alguma coisa? Não, eu falo assim, a segunda dose depende de cada vacina, né? Então, não são todas as vacinas que vão ter uma segunda dose ou vão ter uma segunda dose dentro de um mês. Então, isso tem que ser de acordo com o protocolo estabelecido por cada indústria farmacêutica. Só para deixar claro isso. Ok, vou para outra pergunta aqui, então. A vacina, depois de ser tomada, já existe algum tipo de estudo, algum tipo de evidência que essa vacina pode causar alguma sequela a longo prazo? Não se conhece, porque é tudo novo. Né? As vacinas, em particular as vacinas de RNA, que é a primeira vez que se usa na história. As outras vacinas, não. Eu, sinceramente, não acredito que vai haver nenhum problema a longo prazo. Não acho que vai haver problema a longo prazo também com as vacinas de RNA, mas essa informação eu não posso dar com certeza, né? Porque a gente precisa esperar para ver. Mas, de uma forma geral, vacinas raramente vão trazer efeitos muito graves, a não ser aqueles de choque anafilático para pessoas alérgicas a determinados reagentes ou componentes da vacina. Mas fora isso, é só aquela dor no braço, aquele mal-estar, 1 dia, 2 dias e pronto. Certo. Há uma outra questão também, que está sendo muito debatida, que a gente tem visto, sobre, por exemplo, essas vacinas, né, nos países de origem em que elas estão sendo produzidas. Aqui que as pessoas têm sustentado. Por que os países de origem da vacina não começam a se imunizar antes de fazer a comercialização da vacina? Existe um fundo de verdade em cima disso? Como é que é? Assim, é uma questão, essa é uma boa pergunta, né? A questão é que, assim, acontece, por exemplo, um exemplo claro é aqui nos Estados Unidos. A vacina foi liberada e imediatamente, menos de 24 horas depois da liberação, já começou a ser usada no próprio país onde ela foi feita. Os outros países, como a China, a Rússia, também, imediatamente já começou a usar a própria vacina. A única questão a respeito da China, por exemplo, ela comprou vacinas da Pfizer. Mas eu acredito que é uma questão assim mais de logística. A China é o país mais populoso do mundo. Eles não vão conseguir produzir para toda a população chinesa e para o resto do mundo. Então, é normal que o país comece a comprar várias vacinas. Entende? E aí, a não ser que o país consiga produzir para toda a população. Aí eles vão manter aquela. Mas não existe nada assim
eles fizeram isso, nenhuma conspiração a respeito. É mais uma questão de logística. Se você prestar bem atenção, é o que tem acontecido. Né? Na Inglaterra, por exemplo, agora que a de Oxford foi aprovada, então eles vão começar a imunizar. Mas antes disso, a Pfizer e a Moderna foram aprovadas aqui. A Pfizer foi a primeira. E todo mundo quer imunizar, ninguém quer ficar esperando, entendeu? A situação é crítica. Então eles compram, vamos comprando, vamos usando aquelas que já estão liberadas e depois a gente usa as outras. É mais ou menos Essa, assim. essa é uma outra questão. Vamos supor que o governo do estado do Paraná, os governos, né, estaduais já estão se pronunciando contra a compra de vacinas e, igualmente, estão alguns governos municipais. Aqui no interior de Minas já tem muita prefeitura se preparando para isso. Mas vamos pegar aqui o exemplo, né? Alguém lá do Paraná se vacinou com uma vacina X. Essa pessoa que mora no Paraná teve que fazer uma viagem às pressas ali para o norte, para o nordeste. Só que a vacina que essa pessoa tomou ali no Paraná, a vacina X, não tem disponível para onde ela foi, só tem a vacina Y. O que acontece se ela tomar outro tipo de vacina? Não é recomendável. Absolutamente. Desculpa, às vezes eu falo umas coisas em inglês aqui, porque eu estou acostumado. Não é recomendável porque normalmente, se você está tomando uma vacina, por exemplo, da Pfizer, que vão ser 2 doses, da Moderna, que vão ser 2 doses, você não pode nem trocar de empresa, por mais que seja o mesmo RNA. Então, a vacina da Pfizer, você toma 3 semanas depois, você toma outra dose. Da Moderna, é 1 mês depois. Se você tomou a primeira dose da Pfizer, você tem que tomar a segunda da Pfizer. Se foi da Moderna, a segunda da Moderna. Já as outras vacinas, se são de 2 doses, você tem que tomar a segunda dose daquela vacina. Mas não quer dizer que a primeira dose você está desprotegido, não. É só você ter uma eficácia menor. Por exemplo, da Pfizer, a gente já sabe que uma dose só já te dá 50%, 60% de proteção. A segunda dose é que vai te gerar uma proteção de 95%. Entende? Então, se você for para outro estado que não tem a mesma vacina, é preferível não tomar. Porque você já está protegido pelaquela dose que você já tomou. Ok, e essa proteção ela é perene, né? Ela tem uma data de validade, correto? Provavelmente. A gente não sabe exatamente qual é a data. Então isso que eu ia perguntar. Se soubesse a data de validade, né? Eu troquei de estado, né? Como eu falei, qual seria o tempo de espera até poder tomar uma outra dose de maneira segura? Não tem como A saber. gente não tem como saber por enquanto. Não tem como saber. Infelizmente, a gente tem que esperar. Ok. Caetano aqui perguntou para a gente se a Oxford publicou os resultados. Você tem conhecimento? Eu não sei, eu não li. Pelo menos eu não li. É uma pergunta importante, mas eu acho que se a gente for na internet procurar, possivelmente a gente vai encontrar. Mas eu acredito que tenha publicado. Eu acho que a eficácia não é uma eficácia tão boa quanto a da Pfizer ou da Moderna, mas eu não li. Eu não li porque não é a vacina que a gente está lidando aqui, entende? Então eu estou mais por dentro das que estão acontecendo aqui, que é a que eu vou tomar e é que todo mundo ao meu redor está tomando também. Certo. Se cair aqui, a gente vai começar outra ou como é que faz? Não, se caso cair, a gente pode iniciar uma outra. Se você quiser, se você tiver disponibilidade, né? Porque você está com trigêmeos aí em casa, Não, isolamento, então depende do seu tempo. Até mais uns 15 minutos assim eu ainda consigo depois. Vamos continuando, né? Vamos continuando. Bom, mais alguma questão que você queira trazer, Rafael, do que a gente já dialogou até agora? Eu acho que assim, a maior parte dessas questões que a gente tem que discutir é tirar esse medo das pessoas com relação à vacina. Não existe nenhum fundamento que não se deva tomar vacina. E a gente vê isso, os próprios presidentes aqui, por exemplo, estão tomando. O próprio vice-presidente tomou vacina aqui nos Estados Unidos. O Trump ainda não tomou porque ele recentemente foi infectado. Então tem que esperar 3 meses após uma infecção, pelo menos 3 meses para tomar vacina. Essa é uma outra informação. Quem foi infectado vai ter que tomar vacina também, se não tem problema nenhum, mas que espere 3 meses para tomar a vacina, não antes disso. Então, assim, tirar esse medo, porque a vacina, como eu disse, já está aí na nossa vida há mais de 200 anos. E ela salvou muito, muito, muito mais gente do que matou.
né? São poucas as pessoas que morreram por causa de uma vacina, e quando isso acontece é por causa de um choque anafilático, quando não se tem um preparo de pessoas para administrar aquela vacina. Mesmo aqueles que têm choque anafilático num hospital que está aplicando a vacina, não vai morrer, porque eles vão trazer a pessoa de volta imediatamente, eles já estão preparados para isso, né? Aparentemente, saiu um assunto recentemente na revista Science, falando que na Pfizer, que causou alguns choques anafiláticos já ali na Inglaterra e em alguns outros locais, foi por causa de um dos componentes, que é o polietileno glicol, que faz parte, é um componente inativo que faz parte da vacina. Algumas pessoas têm alergia a ele, mas quem não tem alergia a ele, por exemplo, não tem problema nenhum, não vai acontecer absolutamente nada. Então é mais isso, tirar o Ok. medo das pessoas. Bom, o Instagram que nos permitiu mais algum tempo de live, então vamos, vamos aproveitar É, esse tempo de live aqui. Eu vi algumas imagens contendo estatísticas, né? Porque a vacina ela tem uma porcentagem de eficácia, correto? sim, sim. Eu vi várias, né, pessoas trazendo que em uma margem de 1 milhão de pessoas infectadas, haverá aí uma margem certa de pessoas que irão ir a óbito em decorrência da Covid, né? Uhum, Tem uma margem sobre isso. sim, E que essa margem vai ser sempre maior, o número de pessoas que vão a óbito vai ser sempre maior do que as ressalvas que as pessoas tiverem em relação à vacina, em relação à crise alérgica, isso tudo, né? sim, Porque tem muita gente pensando também que é muito melhor eu conter a Covid em mim do que correr o risco de alguma coisa que ainda não se conhece, que empresas desenvolveram e tudo mais, né? Como sim. é que você vê isso? Ué, se você não quer tomar uma vacina e está disposto a proteger as pessoas que estão à sua volta, então que faça isso de uma maneira eficaz, né, usando todas as precauções necessárias. Então, essa é o que funciona até o momento, né? Então, assim, a gente não pode obrigar as pessoas a tomarem vacina. Mas se não quiser tomar, que pelo menos tenha consciência de que ela pode transmitir o vírus para outras pessoas. Então, que tenha, se previna, se proteja, né, com relação a isso. Então, é nesse sentido, é, então, assim, então, que a gente precisa ressaltar. Eu estou vendo aqui a Nina acabou Também de estava vendo postar, isso. ela falou que está publicado na revista The Lancet. É uma das melhores revistas que a gente tem, então tá lá. Obrigado, Nina, pela informação. Obrigado aí, Nina. É, A Carla aqui mandou uma outra questão aqui também, ó. Você disse que quem já foi infectado tem que esperar 3 meses para tomar a vacina. E a pessoa que se contaminou assintomática, que nem sabe se teve Covid, se tomar a vacina, tem algum problema? não, não vai ter problema. Normalmente ela vai sentir aquele mal-estar, porque ela está revendo o vírus. Aquelas que são assintomáticas provavelmente não criaram uma imunidade eficiente contra o vírus. Então, se você teve o vírus, mas não teve sintomas, não ache que você está protegido, porque com certeza, certamente você não está protegido. Então, toma a vacina, que é a melhor forma de proteção. Ok, bom, vou voltar a uma questão que a gente começou lá no início, né? Porque a gente, no folder de divulgação, a gente usou o tema da varíola à Covid-19. Uhum. A gente pegou essa questão da varíola por conta de um texto que tem na Revista Espírita, em que Kardec fala do Ah, isso é a enfrentamento, cólera. A cólera. do enfrentamento à cólera, que a gente está vendo na Isso, Revista Espírita. E aí o isso. Rafael desenvolveu um pouco para a gente, né? Até mesmo para você que esteja aqui entrando com a gente agora aqui na live, vai ficar Uhum. gravada, mas para se situar, ele fez um levantamento histórico para a gente em relação à vacina e trabalhou alguns medos que a gente tem aí em relação a essa vacina, principalmente Uhum. quanto à rapidez da criação dela, que muito tem dito, né? Uhum. Uh, mas eu queria que você ressaltasse um pouco para a gente, porque isso é muito recorrente, né? O que em especial que você observa que nos oportunizou fazer uma vacina tão rápido? O que exatamente? O conhecimento da biologia. A gente está cada vez mais conhecedor do nosso organismo, dos micro-organismos, e a gente tem tecnologia que pode fabricar vacinas em massa, empresas, indústrias farmacêuticas que têm capacidade de fazer isso. Então, é um conjunto de fatores. O conhecimento da biologia viral, o conhecimento da biologia no ser humano,
E a infraestrutura dessas empresas que têm condições de produzir uma vacina rápida, tudo isso somado, a gente tem isso que a gente viu. E são várias empresas unidas, né, e várias publicações ao mesmo tempo. Obviamente, muitas pesquisas básicas saíram a respeito do Covid. A gente pode ver no PubMed, por exemplo, se você digitar lá Covid-19, quantos milhares de artigos científicos já existem. Então, isso tudo é utilizado pelas indústrias farmacêuticas para fazer o que a gente chama de estudo translacional, sair da pesquisa básica para a clínica, né? Então, é nesse sentido. Antigamente não era assim. Hoje a gente tem essa via de comunicação muito mais rápida, né? Muito mais investimento em pesquisa, com exceção do Brasil, mas muito mais investimento em pesquisa em outros países, né? Então, é mais nesse sentido. Perfeito. Bom, a gente já está se aproximando aqui dos 15 minutos a mais que o Rafael nos oportunizou aqui. Só queria trazer uma reflexão final e vou passar depois para o Rafael, se quiser comentar a reflexão final que eu vou trazer, né, e também pedir as considerações finais dele, ok? Já tem surgido em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, né, áudios para gente, imagens, falando que espíritos de alta envergadura moral, que a gente está acostumado a ver no movimento espírita, não vou dar nome a ninguém em respeito aos espíritos, né, estariam dizendo em reuniões mediúnicas que no dia X, em determinado horário X, vão até o quarto das pessoas para colocar ali fluidos curativos dentro da água fluidificada do lado da cama. E isso daí é uma imunização à pessoa quanto à Covid. Gente, pelo amor de Deus, escutem o que o Rafael está dizendo. Ele é um profissional de carreira. Isso que está fazendo não vai dar certo. Mediunidade de cura, nesse caso, é muito duvidosa, muito duvidosa. Então, vamos aqui dar atenção a profissionais que têm carreira na área. Se palestrante está falando coisas assim, vamos dar atenção para quem passa a vida cuidando de gente que está no leito do hospital, né? E não a quem vive no púlpito falando sobre essas coisas, não a quem vive no WhatsApp mandando mensagem de WhatsApp, né? Aqui, ó. A Nina está mandando uma outra questão, né? Dentro do conhecimento espírita, você acredita que Deus age pelas mãos dos homens e que, no caso, poderiam ser médicos, cientistas, governantes e também, por sinal, né, estabelecer para fazer essa vacina também, né? Com certeza, né? A gente sabe o quão nós somos dependentes dos benfeitores espirituais de Deus, né? Aqui eu peço licença às pessoas que não são espíritas, sem desrespeitar nenhum tipo de religião, não, mas como eu sou espírita, né, então eu vou basear a minha resposta nessa linha, nesse contexto. A gente sabe, com relação ao que você falou, hoje especialmente existem uma grande legião de espíritos ainda inferiores que querem atrasar o progresso do planeta. Divaldo mesmo já comentou várias vezes a respeito desse grupo de espíritos que envolvem judeus do passado, que se associaram a espíritos muçulmanos ainda na época da cruzada, por cruzadas e tudo mais, por uma revolta contra Jesus, que estão atuando especialmente nas casas espíritas, trazendo essas informações completamente falsas, né? E a gente sabe no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a importância que é a questão dos falsos profetas, dos falsos cristos, é exatamente o que a gente está vendo na questão espírita. Os médiuns se acham fascinados por espíritos de alta envergadura, que na verdade não são, trazendo informações desse tipo. Eu mesmo recebi isso, né? Então, assim, Deus age na mão de cada um, de todo ser humano de bem. Seja ele médico, seja ele enfermeiro, seja ele aquele que faz a comida para o médico, a comida para o enfermeiro, seja ele qualquer um, Deus age, né? A pandemia veio nos trazer grandes informações a respeito da nossa sociedade, de como nós deveremos separar joio do trigo, porque a gente só consegue enxergar o mal, na verdade, perceber o bem quando o mal atinge a sua escala maior. É o que a gente está vendo. A grande questão da maldade, como dizem os espíritos, é o egoísmo humano. Se o ser humano passasse a doar mais, amar mais o próximo, que é só isso que Jesus pediu, amar o próximo. E amar o próximo você não consegue se for egoísta.
Você não consegue se for orgulhoso. Então, é isso que acontece quando a gente não ama o próximo, essa pandemia. E as pessoas ainda continuam, mesmo religiosas, espíritas particularmente, agindo dessa forma, né? E então, Deus age da mesma forma que colocou esse vírus para a gente atinar um pouco, ele também está dando a misericórdia, porque Deus é justiça e misericórdia. É isso que faz a diferença. O ser humano, ele quer justiça, mas uma justiça violenta, vingativa. A justiça de Deus, ela é amor, misericórdia e a justiça. Então ele joga aquilo para a gente, né? Olha o problema, olha o mal aonde chegou. Mas eu também sou misericordioso e vou ajudar as pessoas disponíveis a desenvolver a vacina. Então, o medicamento, qualquer coisa. Então é assim que funciona a dinâmica da vida, né? Deus não quer punir ninguém, só quer educar. Da mesma forma que você coloca seu filho de castigo, você fala para ele, não faz isso mais. Daqui a pouco você vem, dá um abraço e um beijo nele. E aí ele entende, não é? Então Deus funciona dessa forma. Então essa é a minha consideração. Eu não sei se você quer colocar mais alguma coisa como sua consideração. Não, é só muita gratidão mesmo, porque aqui é a página do Espiritista, é uma página que dialoga com a ciência. A gente já trouxe físicos aqui, a gente já trouxe musicistas, e agora está tendo o prazer de contar com a sua participação e que vamos querer um bis aí, assim que for possível, aí, quando tivermos novidades, para a gente poder ter mais esclarecimento aqui. Porque Sim. ter acesso a conhecimento de uma maneira segura está ficando cada vez mais confuso para a gente encontrar isso, né? Então, quando a gente tem conhecimento de maneira segura, a gente sempre quer ter contato com isso. Eu agradeço muito também, André, essa oportunidade. Estou sempre disponível para esse tipo de conversa. Como eu disse, eu tenho essa responsabilidade moral, dever moral, de devolver à sociedade tudo aquilo que ela me deu até hoje. E como ser humano, eu acredito que a informação, né, trazer a verdade às pessoas é a forma que a gente tem de nos libertarmos, né, de todos esses grilhões que prendem a gente à ignorância, que não nos deixam subir, não nos deixam flutuar em direção a Deus. E então eu fico muito honrado de poder participar, de poder te conhecer também. A gente com certeza vai manter aí uma amizade daqui para frente. E eu estou sempre disponível no que vocês precisarem. Espero que tenha sido claro o que eu disse aqui. Se não for claro, eu sempre falo, podem me mandar mensagem via Instagram ou qualquer... Aqui no Instagram é mais fácil, né? Que ali no folder, no anúnciozinho que você tem o meu Instagram. Então eu falo que não é para ganhar seguidor, não. É simplesmente porque eu respondo qualquer pessoa que me envia uma pergunta. Eu não deixo ninguém no vácuo. Posso demorar um pouco, mas eu respondo. Porque essa é a minha função, essa é a minha obrigação. Então, muito obrigado mais uma vez. Agradeço a todos que participaram, muita gente aí da minha família, e muitos amigos também que eu estou vendo aqui, da comunidade espírita também. Agradeço muito e até uma próxima, se Deus quiser. A gratidão é sempre nossa. Só lembrando para quem chegou agora, não pôde ver nosso diálogo desde o início. A partir de amanhã, o Espiritista Nerd está no Facebook, está no YouTube também, a nossa página. A partir de amanhã, esse vídeo também vai estar disponível tanto no Facebook quanto no YouTube. Nossa gratidão ao Rafael, e logo, logo a gente planeja um bis com ele para trazer mais reflexão, para trazer mais conhecimento e mais novidades de como é que estão as coisas agora envolvendo vacinas e a Covid-19. Pessoal que está aí com a gente, viu, a gente está acompanhando a gente no privado e também agora com o vídeo gravado. Nossa gratidão pela presença de vocês. E se vocês curtiram o conteúdo, visite a página do Rafael, conheça o trabalho dele e divulga o nosso trabalho aqui de esclarecimento, de trazer conhecimento à luz e ao contato de todas as pessoas, né? Nossa gratidão e um abraço fraterno a todas e todos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.